Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. E nós estamos aqui, como já foi falado, no Templo Monte Sião. E nós convidamos desde já você para participar conosco dessa live, comentando, mandando aí a sua contribuição, participando conosco, tirando as dúvidas, e nós esperamos que seja um momento muito especial de aprendizado e crescimento acerca da Palavra de Deus. E nós estamos estudando esse segundo trimestre de 2022, a lição do PEC, Hebreus e Tiago. Então, hoje é a lição de número 5, e tem 3 objetivos essa lição. O assunto da lição é Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus. Então, só lembrando os irmãos que todo o nosso estudo é da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, e nós vamos estar estudando o capítulo de número 7. Porém, nós estudamos a Bíblia, mas a revista é o roteiro que nós utilizamos do nosso ensino ou do nosso estudo sistemático da Palavra de Deus. Então vamos lá, meus irmãos, pegue aí a sua Bíblia, sua caneta, seu bloco de anotação e vamos iniciar a nossa EBD inovadora. Olha só, a nossa lição de hoje apresenta 3 objetivos. O primeiro é conhecer a ordem de Melquisedeque. O segundo, comparar as ordens sacerdotais de Arão e Melquisedeque. A gente vai fazer um paralelo, uma comparação, ver diferenças que existem entre essas duas ordens aí de sacerdotes. A gente vai estar vendo isso daí. E em terceiro, o terceiro objetivo, entender a perfeição do sacerdócio eterno de Cristo. Então nós precisamos, depois dessa lição, não ter dúvida, acerca do sacerdócio de Cristo, acerca dessa ordem de Melquisedeque que nós vamos estar explorando a partir desse momento. Então olha só, o assunto da lição, Melquisedeque e o sacerdócio de Jesus. Texto áureo: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7 de Hebreus, o versículo de número 17. Esse capítulo 7 é a base do nosso estudo dessa lição. A verdade prática: o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior ao sacerdócio de Arão, da ordem de Levi. Então a gente vai ver aí essa comparação e entender o porquê que a ordem de Melquisedeque, que não era levita, que na realidade ainda não existia, Levi, ainda não existia, esse sacerdote, mas nós vamos entender por que ele é superior. Tá bom? Então a gente vai passar aí já para o primeiro ponto. Olha, esse capítulo 7 que nós passamos a estudar é a maior concentração de informação que temos na Bíblia sobre o sumo sacerdote Melquisedeque. Então, você quiser entender alguma coisa sobre Melquisedeque, corra para esse capítulo 7 aí que tem muita concentração, muito conhecimento acerca dele. Claro, um conhecimento limitado, porque algumas pessoas não se contentam só com o que a Bíblia informa e começam a conjecturar muitas outras coisas que aí já foge daquilo que Deus tem revelado para nós acerca dos assuntos relacionados à palavra de Deus. Então, olha só, primeiro ponto, nós vamos ver aí justamente sobre Melquisedeque. Aí a gente vai ver um personagem misterioso, porque a Bíblia não traz muitas informações, tem umas 3 ou 5 passagens que tratam sobre Melquisedeque, e aí no primeiro item a gente vai ver aí que é um personagem misterioso, há muito mistério em volta dele. O segundo, Melquisedeque é como uma tipologia, um tipo de Cristo, que a gente vai estar vendo também. E o terceiro é a importância do fato de Abraão ter entregue o dízimo a Melquisedeque, ou seja, recebeu o dízimo de Abraão. É o nosso terceiro item, é o que nós vamos estar vendo. Então vamos lá. O primeiro item é um personagem misterioso, Hebreus capítulo 7, versículo 1, que diz assim: porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Aí esse é o versículo 1, que nós estamos
iniciando aí sobre esse personagem. Como nós falamos, esse personagem, há muitas conjecturas, né, acerca de Melquisedeque. Alguns chegam a falar que talvez fosse um anjo que esteve ali aparecendo, né, para ele. Então tem muita conjectura, mas nós vamos se ater ao que a Bíblia traz para nós sobre esse personagem. Olha só, ele foi um personagem real, porém não temos informações sobre seus ascendentes ou descendentes, seu nascimento e sua morte. Não que tais coisas não tenham existido, as Escrituras apenas não registram, mas ele foi um rei de verdade e um sacerdote de verdade que viveu numa cidade de verdade, sendo, portanto, uma figura histórica. Então, diferente do que algumas pessoas acham, até alguns estudiosos, né, pensam que não é uma figura real, era um tipo de Cristo, uma teofania que se manifestou ali, ou um anjo, né, que se manifestou ali para abençoar Abraão, mas historicamente nós podemos ver e sabemos que é um personagem real, realmente foi um rei e sacerdote, né, que viveu numa terra real, que ele realmente era uma pessoa ali, mas simplesmente a Bíblia não revela, né, quem eram os seus pais, se ele teve filho, quando ele nasceu ou quando morreu. A Bíblia simplesmente omite isso. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Que ele era real, historicamente era real, né? E o fato de não aparecer os seus descendentes ou antecedentes é porque a Bíblia simplesmente omitiu, não apareceu, tá bom? Muito simples assim, ó. O autor de Hebreus diz que Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo, né? Está lá no versículo 1. Sua elevada posição ele recebeu diretamente de Deus. Então, olha só, ele era rei e sacerdote, e o texto diz que ele era sacerdote do Altíssimo. Então, logo Deus já havia aprovado, né, esse sacerdócio de Melquisedeque e atribuindo a ele essa posição elevada, porque ele foi atribuído pelo próprio Deus. Então, olha só a relevância que tinha o sacerdócio dele. Por fim, e implicitamente fica clara a sua superioridade em relação a Levi, que foi um bisneto de Abraão. A conclusão é que a ordem de Melquisedeque é superior à ordem levítica, né? Então, sequer Levi tinha nascido, sequer eles existiam, sequer eles já tinham se estabelecido o sacerdócio, né? Mas a gente observa aqui que Deus já tinha atribuído essa elevada posição a Melquisedeque, que era personagem real, acerca desse sacerdócio. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Nós vamos para o segundo aqui, que sacerdote é Melquisedeque, um tipo de Cristo. Aí olha só, o versículo de número 3, né, na Bíblia Sagrada, a gente vai ver aqui, que diz assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, olha a revelação que o autor aos Hebreus, pastor, ele traz para a gente, né? Porque ele vai buscar fazer essa comparação do sacerdócio de Cristo, ele vai buscar lá no Antigo Testamento, né? Então ele faz esse paralelo, porque, como a gente leu aqui no texto, não aparecem, né, seus descendentes, ou quem foram os seus pais, quando ele nasceu, quando ele morreu. Então o autor aos Hebreus, ele pega isso e liga com Cristo, né? Porque Jesus Cristo, ele é rei, sacerdote, ele não tem também não tem os seus pais, apesar de ele ter morrido, mas ele ressuscita, né? E para não morrer mais, ele tem esse poder sobre a morte. Olha só, podemos entender nesse texto que não se trata de teofania. Não foi, Melquisedeque não foi uma aparição de Jesus, uma aparição de Deus ali no Antigo Testamento, né? Mas sim uma tipologia, ou seja, uma sombra, um tipo de Cristo, né? Uma sombra que apontava para Cristo, do que seria o sacerdócio de Cristo. Melquisedeque é rei, sacerdote, que
apontando para Cristo, é chamado de Rei de Salém, Rei de justiça e Rei de paz. Ele trouxe para Abraão pão e vinho. Aí olha só, né, mais uma representatividade do acontecimento lá, né, desse fato histórico de Melquisedeque com Abraão. Aparece aí, o comentarista da nossa revista coloca aqui que aparece aí os elementos da Santa Ceia, pão e vinho, mais uma vez apontando para Cristo. Assim como Cristo é rei, o príncipe da paz, o nome lá de Melquisedeque, né, também ele era rei, sacerdote, rei da paz, rei de Salém, que alguns acreditam que possivelmente talvez fosse a Jerusalém, né, localidade. Existe também outras vertentes, mas a maioria acredita nisso. Então tudo aponta para Cristo, tudo está apontando para Cristo e o sacerdócio de Cristo. Então olha que coisa interessante, né? O autor aos Hebreus, ele faz essa relação, ele consegue, através, claro, de Deus, do Espírito Santo, ter essa revelação que aquele acontecimento histórico lá estava apontando para Cristo, e ele está agora trazendo para os irmãos acerca dessa superioridade, né, usando o Melquisedeque como um tipo de Cristo que apontava realmente para o sacerdócio de Cristo. Olha, o tipo é sombra que aponta para o antítipo, que é perfeito, Cristo. Ou seja, ele era um personagem real, uma pessoa real, né, que apontava para Cristo, era somente sombra, né, não era perfeito, mas estava apontando para Cristo, que é perfeito. Tá bom? Então, nós podemos ver aqui uma diferença, né? As aplicações e a simbologia entre Jesus e Melquisedeque. Olha, Cristo é rei sacerdote, Cristo é rei justo e de paz, Cristo é eterno, não havendo registro de início e fim. Vê-se, pois, que a obra de Cristo seguiu o padrão superior segundo a ordem de Melquisedeque. Sua autoridade real, sua eternidade, a natureza perene de sua obra não estavam vinculados ao sacerdócio araônico. Então, observe só. Assim como Melquisedeque, né, ele o rei, sacerdote, o rei da justiça, da paz, rei da paz, Cristo também, ele segue todas essas características aqui que nós observamos no personagem Melquisedeque, porém com uma diferença, né, que é a superioridade, pelo seu reino eterno, pela sua paz eterna, né, pelo padrão superior que habita em Cristo. Então, apesar dele ser um tipo de Cristo, mas é só uma figura, porque Cristo é superior e o sacerdócio de Cristo também é superior, porque não tem fim, é eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vamos para o terceiro ponto, que nós vamos ver aí acerca desse dízimo, né, que Abraão, o patriarca Abraão, entrega para Melquisedeque. Aí está no versículo 4, né, a nossa Bíblia Sagrada, versículo 4, que diz: considerai, pois, quão grande era este, né, quem? Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos, né, da guerra que ele trouxe. Então, olha só a importância dele, porque Abraão, ele faz questão, né, de entregar o dízimo para Melquisedeque. Então, olha só, Abraão exemplifica os crentes dizimistas de todos os tempos. A menção do dízimo dentro do episódio que marcou seu encontro com Melquisedeque mostra-nos que se tratava de uma instituição mais antiga que a da legislação mosaica do Antigo Testamento. Então, quando Moisés, Abraão, que era o patriarca, ele entrega o dízimo a Melquisedeque, o que está acontecendo ali, irmão? Um reconhecimento, né, de Abraão com relação a Melquisedeque. E isso demonstra a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio araônico. Porque
Abraão, ao dar o dízimo a Melquisedeque, ele está vinculando ali a sua superioridade, não só com relação a Abraão, mas todos os seus descendentes, aqueles que também seriam sacerdotes, aqueles que também seriam fazer parte, né, da tribo de Levi, que são descendentes de Abraão. Também simbolicamente, eles estão ali na pessoa de Abraão, entregando também o dízimo, reconhecendo essa elevada importância. Então, olha só, Abraão, ele dá esse tratamento, né, dessa importância elevada acerca de Melquisedeque, entregando ali o dízimo para Melquisedeque. Temos aqui uma base histórica para a contemporaneidade da doutrina do dízimo, né? Então, algumas pessoas reclamam, né, falam sobre o dízimo, que era do tempo da lei, que hoje não é mais para se dizimar. Então há muito questionamento, mas nós vemos aqui nesse episódio a legalidade do dízimo, que é anterior à lei. Então Abraão dá essa elevada consideração, né? Ele mesmo dizima, e ali está atrelado todos os seus descendentes, demonstrando, né, e deixando uma base para nós hoje, que o ato de dizimar, ele é anterior à lei. Então, hoje, as pessoas dizem, não, é da lei, a gente não precisa mais dizimar. Precisa sim, porque o dízimo é anterior à lei de Moisés, ou da lei, né, de se dar o dízimo lá para os levitas. Então, hoje nós não entregamos, né, para os levitas, mas tem a manutenção na casa de Deus. Nós precisamos dizimar como um ato de amor, como um ato de adoração e reconhecimento. Então nós devemos sim dizimar, e continuamos fazendo isso porque amamos a Deus e nós entendemos que essa instituição é anterior à lei. Pastor Paulo, cada vez que a gente vê, eu vejo dessa forma, cada vez que a gente toca num assunto bem melindroso, né? Para muitos que não querem reconhecer essa coisa de Deus testar o homem, né? Porque cada vez que eu vejo pessoas que são evangélicos, que servem a Deus e que são contra o dízimo, mais a gente tem certeza dessa doutrina, porque é onde Deus muitas das vezes tem nos testado, nos provado. Além da questão do agradecimento, que os povos antigos, pagãos, eram agradecidos às suas divindades, aos seus falsos deuses, né? Por aquilo que eles receberam, algo de gratidão. Eles tinham esse reconhecimento. Quanto mais nós que somos servos do Deus único e verdadeiro, e respiramos, nos movemos, devemos também ser gratos, né? Então eu acho que cada vez mais que eu vejo essa resistência, mais eu tenho convicção, né, dessa questão do dízimo aí. E isso, pastor Ivano, não é só o povo evangélico, né? Isso, ou só Israel. Toda a humanidade, né? Todos os povos tinham essa prática, né? Então, os próprios egípcios, lídios, né? Os cartagineses, todos eles. Exato. Então, irmãos, assim, agora se a pessoa não quer, né, reconhecer, também é com ele, no seu né? direito, né? É ele Deus. For íntimo. Mas o que nós queremos só enfatizar aqui é que é realmente uma instituição divina, né? E Deus ele ensina sobre isso para nós, né? Ainda diz para nós, quem faz o ato, né, de dizimar, quem pratica essa prática, né, de ser fiel no dízimo, tem bênção atrelado da parte de Deus. Então, Deus não vai deixar que alguém dizima ou oferta vá ficar mais pobre, né? Eu nunca vi alguém dizimar. Vai em algo bem nevrálgico do ser humano, né? A questão financeira, econômica. Exato. Então é um ato de amor, tá bom? Então a gente está só demonstrando aqui esse ponto, que não é nem realmente o foco da nossa lição, mas é importante nós entender nesse primeiro ponto isso, irmãos. Olha, Melquisedeque, um personagem misterioso, né? Mas a gente já viu que é real, a cidade é real, ele realmente é uma pessoa, simplesmente a Bíblia omitiu ali quem eram os seus pais, quando nasceu, quando morreu, e também é um tipo de Cristo, né? Que ele é sombra, ele aponta para Cristo, porém Cristo é superior,
claro, porque o seu reino é eterno, ele é perfeito, enfim. E o terceiro, ele recebeu o dízimo de Abraão, que é justamente Abraão reconhecendo a sua relevância, a sua importância, e Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, ou seja, Deus dando essa elevada importância para ele, Deus confirmando esse sacerdócio. Tá bom? Então essas são as informações do nosso primeiro ponto. Então a gente vai passar para o segundo aí, pastor Evandro, e aí nós queremos que você continue compartilhando, mandando a sua mensagem e esteja conosco aí até o final. Pastor Evandro. Bom, no segundo ponto, a gente vai falar sobre a ordem de Levi e de Melquisedeque. O comentarista, ele faz basicamente algumas comparações, né? Ele faz comparações de Levi da tribo de Levi com a tribo de Judá, ele faz comparações entre lei e graça e faz comparações entre mortalidade e eternidade. No verso 14 do primeiro subponto, a gente vai ver essa questão das comparações que ele faz. O comentarista, ele faz as comparações entre Levi e Judá. Agora, essas comparações, irmãos, são basicamente bíblicas, tá? Não foge do tema central do capítulo 7. E o verso 14, no verso 14 ele diz da seguinte forma, Hebreus 7:14, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. Bom, a gente viu aqui que o sacerdócio levita, araônico, ele foi instituído já durante o período do deserto, quando eles estavam ali, no deserto, rumo à terra de Canaã. Mas a gente vê aqui que Deus escolheu a tribo de Levi para exercer esse sacerdócio. E em alguns episódios a gente vê aqui, o comentarista faz essa comparação na questão, por exemplo, do episódio do bezerro de ouro, quando o povo se afastou, apostatou, Moisés disse que quem fosse do Senhor que viesse a ele, e a tribo de Levi passou ao lado de Moisés e trouxe a espada para aqueles rebeldes, para aqueles apóstatas ali. A gente também vê na questão da rebelião de Corá, de Datã e de Abirão, que Deus confirmou ali o sacerdócio levítico, ali quando a vara de Arão, ela floresceu. E no chamado de Levi, a gente vê lá no capítulo 17, verso 8, que a tribo de Levi ela é chamada para exercer esse sacerdócio, tá? Os levitas, eles não tinham, como o comentarista diz aqui, eles não tinham herança na terra, pois o Senhor era a herança daquela tribo ali. E os demais tribos também deveriam sustentar os levitas, tá? Então, essa era algumas atribuições, direitos e deveres da tribo levita, tá? A gente vê isso baseado em Números capítulo 18. Então Deus sela essa aliança com os levitas, usando expressões como, por exemplo, eu vos tenho dado sacerdócio, vos tenho dado a tarefa de guardar das ofertas, o melhor do azeite, o melhor do vinho e do grão são da tribo de Levi, e os dízimos e tudo que for oferecido tenho dado por herança à tribo de Levi, porque eles iriam exercer o sacerdócio. Mas veja bem que esse sacerdócio é no momento da formação da nação de Israel, quando o povo está no deserto, rumo à terra de Canaã. Mas o autor aos Hebreus, ele diz que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. A gente vê aqui que Jesus, ele tem o ministério sacerdotal e o ministério real. Ele é sacerdote e ele é rei. E aí a gente vai ver que a tribo de Judá, ela foi ganhando ao longo do tempo, ela foi crescendo nessa questão da direção, do governo ao longo do tempo. A primogenitura, como o comentarista diz aqui, ela passa por Rúben, passa por José, passa por Efraim. E chega um momento que Deus elege a tribo de Judá para que eles exercessem o governo da nação, tá? E aí a gente vê essa diferença entre Levi e Judá, porque o sacerdócio, na formação da nação de Israel, tá? É importante frisar isso, os professores, na formação da nação de Israel, o sacerdócio foi
passado para os levitas. E o reino, o governo civil, foi passado para a tribo de Judá, tá? E aí, o comentarista, ele fala aqui que a tribo de Davi é a tribo do Messias. Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E aí essa expressão, inclusive a gente tem até uma célula aqui na nossa congregação, por nome Leão de Judá, e é interessante isso que a líder da célula até pediu para que a gente pudesse fazer um apanhado sobre o significado dessa expressão, Leão de Judá. E o comentarista cita aqui Apocalipse capítulo 5, verso 5, que é um texto que fala bem em que esse título ele é bem citado, quando João diz assim, ele tem uma visão dos céus e um ancião diz assim: disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Lá em Apocalipse, essa referência a Jesus, logicamente. E a gente vai ver lá, a gente pode ver isso no início da história bíblica, lá em Gênesis 49, verso 9, é daqui dessa profecia de Jacó que essa expressão ela é cunhada. Quando o patriarca Jacó, ele está abençoando seus filhos, quando ele vai proferir as bênçãos sobre Judá, ele fala umas palavras interessantes, que a gente pode encontrar lá em Gênesis 49, verso 9 e 10, quando a palavra de Deus diz assim: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-te e deita-te como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus filhos, dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, profeticamente, Jacó, ele está dizendo que a autoridade será dada para a tribo de Judá, quando ele diz que o cetro não se arredará de Judá. O cetro era aquele objeto que os reis usavam na antiguidade, demonstrando a sua autoridade. Jacó diz que o cetro não se arredará de Judá. Aí é interessante que ele diz assim: nem o legislador sobre seus pés, até que venha Siló. E Siló no hebraico é aquele a quem pertence. E aí ele ainda diz: e a ele se congregarão os povos. Jacó estava falando de Jesus. Jacó estava falando do Messias. Basicamente ele estava dizendo: ninguém vai tirar o cetro de Judá, até que venha aquele a quem Judá pertence, e os povos lhe obedecerão. É uma profecia messiânica, e dessa profecia foi tirado a expressão leão de Judá, tá? Quanto ao seu reino, Jesus procede da tribo de Judá. Quanto ao seu sacerdócio, Jesus procede da ordem de Melquisedeque, e não da ordem ou tribo de Levi. Aí a gente pode observar, tá? O comentarista fala aqui da questão de uma forma geral. O sacerdócio de Cristo, o sacerdócio de Jesus, é segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo a ordem de Arão. Mas ele é da tribo de Judá, e aí? Ele tem essa prerrogativa de ser rei sobre a nação, porque ele tem o cetro de Judá, o cetro que seria profetizado, que seria de Judá, esse governo. Então, não tem como não fugir dessas argumentações, e o autor aos Hebreus, ele tem essa argumentação bem interessante. Ele pega esses trechos, como o pastor Paulo falou, ele pega esses trechos do Antigo Testamento e consegue aplicar esses textos a Cristo, a Jesus, comprovando que Jesus é não somente sacerdote, como também rei, né? Pastor Evandro, eu li um comentário interessante, né? Porque há muito questionamento, né? Olha, mas Cristo não é da tribo de Levi, né? Levi, então ele não poderia. E aí eu li um comentário bíblico sobre esse assunto que diz o seguinte, que o presidente nos Estados Unidos, ele não poderia instituir um governo diferente, por exemplo, monárquico, né? Querendo se tornar rei. Por que ele não poderia fazer isso? Porque tem uma Constituição que não permite, né, que instituiu o presidencialismo, né? A forma de governo está em lei. Então não poderia. A única forma que poderia acontecer essa mudança era uma mudança na lei, né? E aí eu achei interessante porque Deus ele instituiu
né? Os levitas, eles não teriam porção, né? Não teriam ali a terra, terra na mesma medida lá que das outras tribos, iriam viver lá do sustento, né? Do trabalho, da obra, do dízimo e tal. E aí Deus instituiu isso. Então, teoricamente, não poderia haver uma mudança, que é essa mudança que nós observamos, não é? Isso. A gente observa essa mudança, essa transição, como você colocou. Então, não poderia acontecer porque existia uma lei. Qual Exato. era a única maneira que poderia ter essa transição, essa mudança? Uma outra lei. Isso, não é? Com certeza. Então, é como aconteceria nos Estados Unidos para mudar o sistema de governo. Exato. Ou uma lei instituída no Brasil também não pode ser mudada de uma outra forma, a não ser uma outra lei que altere aquela lei presente. E aí, a gente vê isso acontecer. Olha só, no capítulo 7, o versículo 18, diz assim, olha, vou até ler aqui, essa mudança, né? Que diz assim, versículo 18: porque o precedente mandamento, ou seja, é o que estava em vigor, anterior, né? É a lei em vigor dos levitas. Aí ele diz: porque o precedente mandamento é abrogado por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então a gente observa aqui que ela é revogada porque ela cumpriu o que ela tinha que cumprir, né? Ela era falha, ela era limitada. Então agora entra a nova lei, que é justamente essa transição de um sacerdócio que era transitório, um sacerdócio que era, como ele coloca aqui, fraco, né? Pela sua limitação, e agora entra esse sacerdócio perfeito. Então o próprio Deus introduz essa mudança. É verdade. É como Paulo fala, se eu não me engano, lá em Gálatas, que é um aio, né? É um cuidado. Exato. Que Deus está tendo com aquele povo até que chegue, né? A maturidade, vamos dizer assim, do povo, o tempo de Cristo, né? A plenitude dos tempos. Exato, e aí chegou, né? Aí diz: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, no versículo 19, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, olha aí, Exato. Ela cumpriu até que viesse realmente um sacerdócio perfeito, Sacerdócio Cristo, perfeito, da ordem de verdade. Melquisedeque. E rei, porque Cristo reúne em sua pessoa os ofícios sacerdotal e real, não é mesmo? E também de quebra profético, lá como a gente vai ver mais lá na frente. Então a gente vê aqui essas primeiras comparações que a gente vê entre Levi, entre as tribos de Levi e as tribos de Judá. Durante a história do povo judeu, sempre tinha essas figuras do sumo sacerdote e do rei, do sumo sacerdote ou do juiz, do sumo sacerdote e do monarca. Tinha essa figura do poder religioso e do poder político. E Cristo une na sua pessoa essas duas atribuições, esses dois ofícios, tanto sacerdotal, que é segundo Melquisedeque, e também o ministério real. E aí no segundo subponto a gente vai tratar sobre lei e graça, algumas coisas interessantes que o comentarista fala aqui. O verso 18, verso 19, que é o que o nosso pastor acabou de ler: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Tá? A lei, ela vem com esse papel de trazer diretrizes para a nação, de trazer diretrizes para o povo, daquilo que se deveria fazer, daquilo que não se deveria fazer, daquilo que se deveria buscar, da pena para quem ferisse aquelas diretrizes, porque o povo estava vivendo em sociedade, eles estão formando uma nação. E não seria qualquer nação, seria uma nação que seria a nação que traria luz para os outros povos que não conheciam o Senhor. E eles viveriam em sociedade, e para reger essa sociedade se precisa de leis. E a lei, ela vem justamente trazer esse papel, mas a lei, ela não tem o poder de salvar. E aí às vezes a gente observa
quando se fala em lei, a gente lembra logo do decálogo, dos 10 mandamentos, mas essa é a parte moral da lei. Temos a lei cerimonial, temos a lei civil para o povo, ao todo 613 mandamentos, segundo os rabinos judaicos, né? de Êxodo até Deuteronômio. E aí é interessante que os judeus, os chamados judaizantes, eles eram zelosos, como diz o comentarista, mas tinham dificuldade de entender a graça, tá? E aí Paulo é chamado já no Novo Testamento de vaso escolhido, e aí ele passa a ensinar que a salvação é pela graça, a justificação é pela graça. O próprio chamado de Paulo, como ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, é pela graça. Ele ensinou que a justificação, quem tenta se justificar pela lei, cai da graça. Ele ensina Timóteo a se fortificar pela graça, né? Então ele mostra esse lado da graça. A graça no original grego é charis, que significa um presente, é uma bênção trazida ao homem pelo próprio Deus através da pessoa de Jesus. Graça é um favor imerecido, a gente não merecia receber essa graça, mas com o próprio comentarista aqui, fala o próprio apóstolo Paulo dizendo, a minha graça te basta, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, quando Paulo começa a orar a Deus pedindo uma bênção sobre aquele espinho da carne, e o Senhor Jesus Cristo fala que a bênção dele seria a sua graça, essa lhe bastava. O próprio autor aos Hebreus, ele fala lá no capítulo 4, verso 16, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça. Então, a graça é isso, é a gente receber algo, um presente maravilhoso, que a gente não teria condição nenhuma de receber, por não sermos merecedores. E a diferença entre lei e graça é essa, que a lei ela opera a morte. Por que ela opera a morte? Porque se a lei diz que eu não devo cobiçar aquilo que é do meu próximo, e eu faço isso, eu sou digno de morte. A lei diz que eu não devo matar, e se eu mato, eu sou digno de morte. E o que a gente às vezes não entende, e que os judeus não entendiam, os judaizantes não entendiam naquele tempo, e que a gente não entende muitas das vezes hoje, é que esse lado da lei, o lado moral da lei, ele continua em vigor hoje. Ele continua em vigor hoje, porque eu não posso matar, eu não posso cobiçar aquilo que é do meu irmão, eu não posso adulterar, eu não posso me prostrar em imagens de esculturas. Ou seja, continua valendo hoje ou não? Continua valendo. Só que quando a gente cai, quando a gente falha, quando às vezes a gente se arrepende, comete algum erro e se arrepende, a gente já não é mais, recebe a pena máxima, pastor Paulo, da condenação da lei. Por quê? Porque existe algo chamado graça. Ele veio e cumpriu essa parte por nós. Ele é um sumo sacerdote que intercede por nós. E se nós cairmos e voltarmos e nos arrependermos, Ele tem poder para nos perdoar os pecados, porque Ele é aquele que intercede por nós. O sacrifício dele e o seu ministério sacerdotal, ele continua acontecendo exatamente nesse momento. Se você estiver agora na sua casa, passando por problemas, por dificuldades, em queda espiritual, entenda, Cristo ele continua o seu ministério de sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós diante de Deus Pai. Venha a Jesus, deixe aquilo de lado, se arrependa verdadeiramente, porque ele está pronto para poder interceder por você. E aí, Evandro, a graça é superior, né? A gente vê aí não só a diferença entre as duas, mas verdade, que é superior. Então, logo, a gente precisa entrar por esse caminho e viver pela graça, aceitar a graça, como Deus falou até para o apóstolo Paulo, né? Olha, minha graça te basta. Então, irmãos, a gente não tem motivo porque querer estar preso, né, a esses rudimentos passado, então a lei, não, a gente precisa viver pela graça, porque o outro sacerdote, ou esse sacerdote eterno, instituiu essa outra lei, né, que é a graça é superior. E aí no último parágrafo o comentarista diz assim: Cristo cumpriu a lei e tornou obsoleto o sacerdócio levítico, substituindo por algo melhor. Aí sim a gente vai entender o seguinte,
que a parte cerimonial da lei, a parte cerimonial, eu não preciso mais cumprir. Você não precisa mais cumprir. A gente não precisa mais sacrificar animais, porque o Cordeiro perfeito foi imolado por nós, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente não precisa mais colocar arcas aqui para simbolizar a presença de Deus, porque o próprio Deus habita em você através do Espírito do Senhor, que habita em você, e você é esse tabernáculo, você é esse templo. Aí a gente entende o que Jesus disse, pastor Paulo, lá para a mulher samaritana, que vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem no monte, a gente vai adorar. A gente vai adorar ao nível do Espírito, em Espírito e em verdade. E aí o terceiro subponto, a gente vai falar sobre, o comentarista fala sobre mortalidade versus eternidade, onde ele escreve lá nos versos 23 e 24 da seguinte maneira: ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Aqui ele está falando sobre a continuidade dos sacerdotes, dos sacerdotes levitas. Eles tinham que impedidos pela morte, tinha que se perpetuar. Arão morreu, Eleazar assumiu, o filho de Eleazar morreu, seu filho continuou o sacerdócio. E durante a nação de Israel durante a história bíblica, a nação de Israel sempre teve seus sacerdotes, porque eles morriam. Eles eram pessoas, eram homens falhos, pecaminosos, que morriam. Então morria um, eles precisavam, o outro, continuar esse sacerdócio. Mas a gente vê em Jesus, que Jesus ressuscitou, né? A gente pode ver aqui, o comentarista fala que os ministros começavam a servir no altar com 25 anos de idade. Serviam até os 50 anos, e após esse período deveriam apenas ajudar os mais novos. Pela morte, eles eram impedidos de permanecer. Mas o que é interessante é que ao longo desse capítulo 7 de Hebreus, ele cita 2 vezes o Salmo 110. E o Salmo 110, o verso 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Versos 17 e verso 21, ele cita essas 2 partes do Salmo 110, verso 4. E o que me chama muito a atenção, me chamou muito a atenção, tem me chamado muito a atenção nesse estudo de Hebreus que a gente tem feito, é que o início desse Salmo 110, que é um salmo messiânico, que fala da realeza e do sacerdócio de Cristo, e o verso 1 diz assim: disse o Senhor, já trouxe isso aqui para algumas lives atrás, disse o Senhor, letras maiúsculas, Javé, Senhor Jeová, ao meu Senhor, letras minúsculas, Adonai, assenta-te à minha mão direita, até que te ponhas aos teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ou seja, Davi está vivendo ali um momento interessantíssimo, pastor Paulo, no Salmo 110, verso 1, ele vê Jeová, o Senhor, falando para o seu dono, que é a pessoa de Jesus, segunda pessoa da Trindade: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Ou seja, o Salmo 110 é um salmo messiânico, e o escritor aos Hebreus, ele faz questão de citar, ele cita várias vezes esse Salmo 110 ao longo do seu livro, da sua epístola, e no capítulo 7 ele cita isso 2 vezes, e aplica essa situação a Jesus. E aí na questão da eternidade, da eternidade do próprio Filho de Deus, porque ele é Deus, esse sacerdócio é segundo Melquisedeque, porque é um sacerdote, como a gente viu lá no início, que não tem origem, não tem início, não tem fim. Ele tipificava o próprio sacerdote de Cristo, porque Cristo ele é eterno, até porque Cristo é Deus. Então ele tenta provar aqui para aquela geração de judeus ali que estão cambando para tentar voltar para o judaísmo, que eles não precisam voltar para os rudimentos antigos, para aquele serviço sacerdotal mortal, porque ele já tem um sumo sacerdote que é eterno, né? Segundo a ordem de Melquisedeque. E aí a gente encerra esse segundo ponto, onde a gente traçou aqui algumas diferenças entre a ordem de Levi e a ordem de Melquisedeque.
Melquisedeque. Ponto 3, a gente vai falar sobre Jesus, sacerdote perfeito e eterno. É praticamente uma continuação desse terceiro subponto. O verso 21 do capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: mas este, com juramento, por aquele que lhe disse, olha aquilo que eu falei, né? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote segundo a ordem, né, de Melquisedeque. Tu és sacerdote eterno para sempre, tá? A gente vê novamente que era a questão da continuação desses homens falhos e mortais, que acabavam morrendo e passando o ministério sacerdotal para os outros membros da sua família. Mas Cristo, ele é diferenciado, tá? Quanto ao Filho, se testifica dizendo que ele vive. Hebreus 7:8 diz assim: e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, falando de Cristo, porém, aquele de quem se testifica que vive. Tá? Ainda citando o verso 24, o autor aos Hebreus diz: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então a gente vê aqui que Cristo vive, porque Ele é Deus, Ele ressuscitou, Ele vive, e por Ele viver eternamente, Ele não precisa ter um outro, pastor Paulo, um outro sacerdote, porque Ele vive, Ele é eterno, Ele tem um sacerdócio perpétuo. Tá? É porque, Evandro, os sacerdotes, os levitas, eles morriam, né? Então um outro substituía. Por isso que dava essa ordem, né? Essa continuidade, essa alteração, né? Um morria, o outro assumia, substituía aquele. Mas no caso de Cristo não tem mais essa necessidade. Primeiro porque ele cumpriu tudo já. Exato. Ele cumpriu a lei. E aí ele ressuscita e não morre mais, está diante de Deus intercedendo, né? O sacerdote eterno. Com certeza. Não morre mais, não precisa de substituto. Exato. E aí a gente vê duas diferenças, né? Primeiro, porque ele não morre, ele é Deus, ele ressuscitou, ele é Deus, ele não morre, não precisa ter outro sacerdote. Segundo, porque ele não teve pecado algum, né? Então o sacerdócio de Cristo, ele é perfeito. E aí a gente vê lá em João capítulo 8, verso 58, o próprio Jesus dizendo assim: em verdade, verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Cristo é eterno. A gente lembra lá de Êxodo 3,14, né? Se o Senhor, eles me perguntarem, eu vim amando de quem? Olha, diz que o eu sou te enviou a voz e pronto. Você precisa saber somente disso. Falando ainda desse sacerdócio perfeito, no subponto 2, diz que ele é mais sublime do que os céus, tá? O verso 26 do capítulo 7 diz assim: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, olha só, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Essa sublimidade gira justamente nessa perfeição, né? Nessa grandiosidade. Ele é separado dos pecadores no sentido de que ele não peca, ele é santo, ele não pecou. Então, e ele é mais alto do que os céus, porque ele foi colocado à direita do trono de Deus. E se o céu, meu irmão, já é sublime, imagine aquele que é mais alto do que o próprio céu. Esse é o nosso Jesus. E que criou o céu, né? Que criou, exatamente, o criador dos céus, né? E aí a gente vê aqui que o apóstolo Paulo diz assim, que comentarista liga essa expressão aqui, é interessante que o comentarista liga uma expressão aqui do capítulo 12, versículo 4, da segunda epístola aos Coríntios, quando Paulo diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que era ilícito revelar para os homens. A gente tem um vislumbre mais ou menos desse lugar maravilhoso, né? Faltou as palavras para o apóstolo Paulo falar sobre o céu. E esse Jesus, o nosso sumo sacerdote, é maior do que o céu, mais sublime, porque, como bem lembrou o pastor Paulo, ele é o criador do próprio céu. Agora pare para pensar comigo. O comentarista diz assim: ó, quem vive em comunhão em plena com Cristo já pode experimentar as coisas do céu. Interessante isso. Quem vive em comunhão com Cristo já pode experimentar as coisas do céu. E aí a gente passa para pensar, por exemplo, sobre a vida eterna. O conceito que a gente tem de vida eterna é de vida sem fim. Mas a gente já pode? O que é que você acha?
Se você puder mandar aí um comentário, aí você está assistindo agora, mande um comentário. Você acha que a gente já pode viver a vida eterna já nesse corpo mortal, nesse corpo falho? O comentarista diz que quem vive em comunhão plena com Cristo já pode experimentar as coisas do céu. Então a gente vê o que Jesus falou lá em João capítulo 17, verso 3, assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, vida eterna é um conceito que liga a gente a uma compreensão de que é mais do que durabilidade de existência, é qualidade de vida. Você pode ter qualidade de vida nesse momento. Vida eterna é isso, é conhecer ao Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Agora, conhecer, irmãos, no sentido pleno dessa palavra, tá? Os judeus, eles usavam essa palavra lá no sentido até de relacionamento físico, no sentido de conhecer de uma maneira mais aprofundada, de saber detalhes de um do outro. É disso que a palavra conhecer, biblicamente falando, trata disso. Você pode ter vida eterna já, conhecendo a Jesus verdadeiramente como Ele é, não apenas como personagem histórico, alguém que dividiu a história no meio, não apenas como uma pessoa que viveu, que andou por aqui, que fez coisas boas, não, mas como o nosso Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado, que está nesse momento no céu intercedendo por nós, pelas nossas causas. O subponto 3, a gente vai terminar essa lição falando aqui da questão dessa perfeição eterna, né? Ele é perfeito para sempre, porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos a fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre, tá? Essa palavra grega traduzida por perfeito é derivada de teleios, que carrega a ideia de completar, né? de completar, terminar, cumprir, consumar. E o que Jesus falou lá na cruz, quando ele disse assim, está consumado, ele usou a palavra telestai, que significa estar consumado, ou seja, a obra perfeita, o sacrifício perfeito, oblação perfeita, cordeiro perfeito, sumo sacerdócio perfeito. E aí ele é o homem perfeito, um advogado perfeito, juiz perfeito, um rei perfeito, pastor perfeito, e nós somos perfeitos em quem, irmãos? Nele, nós somos perfeitos nele. Então essa perfeição se dá exatamente pela pessoa desse sacerdote, desse sumo sacerdote. Essa pessoa, ela é Jesus. Todas essas palavras, teleios, telestai, eles vêm de telos, que significa trabalhar todo um processo para chegar à fase final. E é disso que a gente tem vivido, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento. Colossenses 2,10 diz que nós estamos completos nele. Jesus é suficiente. Nele nós encontramos a plenitude da divindade. Tudo que a gente pode saber de Deus, sobre Deus, a gente encontra em Jesus. Não existe nada fora dele que possa ser considerado Deus, caracterizado como Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito, porque ele não pecou, porque ele não falhou, porque ele morreu, mas ressuscitou, porque ele herdou esse sacerdócio segundo Deus, não segundo do seu pai ou da sua mãe, humanamente falando, como os sacerdotes levitas. Ele é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio perfeito. A aplicação pessoal dessa lição diz assim: declare que somente Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, e nada, nem ninguém além dele pode nos conceder a graça da salvação. Amém? Lá em 1 Timóteo 2,5 diz que ele é homem, ele é Deus, ele é o perfeito, o mediador entre Deus e os homens é Jesus, porque ele é homem e porque ele é Deus. Ele é maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos ao final aí da nossa lição. Nós queremos agradecer todos os nossos irmãos. Essa foi a lição de número 5. Nós estudamos a Bíblia, mais uma vez ratificando aqui para os irmãos. Nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus,
e nesse trimestre nós estamos estudando Hebreus e Tiago. Né? Então nós estamos vendo primeiro Hebreus e depois nós vamos partir para Tiago. E aí nós usamos um roteiro, né? Um facilitador desse estudo, que é organizado sistematicamente, e nós vamos estudando a Bíblia seguindo esse roteiro. E nós convidamos você para fazer parte conosco da Escola Bíblica Dominical. Divulgue. Se você não é aluno da Escola Bíblica, participe da Escola Bíblica Dominical. Você vai aprender, você vai crescer. E olha, fica já um desafio para você aí, tá bom? A gente vai deixar uma tarefa de casa, pastor Evandro, né? Dever de casa. Nós estudamos o capítulo 7. Para a próxima aula, né, que nós estaremos aqui na nossa IBD Inovadora, trazendo subsídios, trazendo orientações, informações da próxima aula, nós estaremos estudando o capítulo 8 e o capítulo 9 de Hebreus. Então você já para essa semana tem esse desafio de ler os 2 capítulos. Tire um tempo à noite, antes de dormir, leia, medite nesses 2 capítulos, e aí vai ajudar muito, né, na forma de aprendizado da próxima semana, da próxima aula. Tá bom? Se você não é aluno, olha, não perca a oportunidade. A Escola Bíblica Dominical é a maior e melhor escola do mundo. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Nessa escola nunca há greve, né, pastor? É verdade. Já teve greve alguma vez aqui na IBD? Nunca ouvi dizer. Nunca teve. Nunca eu faço parte da IBD mais de 30 anos. Eu nunca vi, olha, a IBD está de greve. Nunca tem. Então, ela é a maior e melhor escola porque nunca teve greve. Outra coisa, sempre há vagas, não é? Ah, uma igreja tem 1000 membros. Será que ainda tem vaga lá para a IBD? Não tem problema. Todo tempo tem vaga, sempre há vaga, né? No ensino secular tem aquele período de matrícula e depois pronto, encerrou, não tem, já fechou a turma. Na Escola Bíblica Dominical não, ela é a maior e melhor escola porque sempre há vaga. Se você for amanhã se matricular ou quarta-feira no culto, olha, eu quero me matricular na IBD, tem uma vaga lá especial para você, especialmente para o seu filho, não importa qual é a faixa etária, tem uma classe para todas as faixas etárias, né, pastor Evandro? Com certeza. E aí, olha, sempre há vaga nessa escola. Só que não para por aí. Ainda tem mais. Ela é a maior e melhor escola, é a IBD Inovadora, porque a matrícula é grátis, não é? Quanto é que vocês cobram aqui para o aluno se matricular? Nada. Ele vai o ano todinho, né? Todo o tempo. A matrícula é grátis e a mensalidade está com 100% de desconto. Então, glória a Deus. Você não vai pagar nada para estudar, lições maravilhosas. E outra coisa também que é muito importante da Escola Bíblica Dominical, olha, nós já vimos que sempre há vaga, nunca há greve, matrícula grátis, mensalidade 100% de desconto. Agora, professores altamente capacitados. É verdade, né? Com certeza. Porque o professor secular, ele vai ensinar a ciência, vai preparar o aluno a ficar bom em matemática, em geografia, mas o professor da IBD não. Ele prepara você para ir morar no céu. Ele vai lhe dar condições da palavra de Deus, orientações da Bíblia, do Espírito Santo, que vai habilitar você a aceitar Jesus, crescer em Jesus e servir a Jesus, e você vai estar apto para morar no céu. A Escola Bíblica Dominical é a maior e melhor escola também, porque o seu conteúdo é o melhor do mundo, que é a palavra de Deus. Olha, o próprio Deus se revelou na sua palavra, e é o que nós estudamos na Escola Bíblica Dominical. É o melhor do mundo. E o seu povo? É o melhor povo do mundo também. Os alunos da Escola Bíblica Dominical é o melhor povo porque ama a Deus, serve a Deus, recebe a orientação de Deus e procura viver conforme as ordenanças, conforme os princípios que Deus estabeleceu, sendo uma boa pessoa, um bom funcionário, ora pelas pessoas, não é? Procura cada vez mais servir a Deus e servir as pessoas, então é o melhor povo. Não perca a oportunidade, se matricule logo na Escola Bíblica Dominical e faça parte. Então, meus irmãos, se esse conteúdo fez sentido para você, se esse conteúdo de toda semana, toda segunda que a gente está junto aqui, tem lhe ajudado, comente,
compartilhe. Lá no canal do YouTube, nós amanhã estaremos postando lá no YouTube. Então você pode ir lá, se inscrever, dar um like, dar um ok, compartilhar, divulgar, nos ajude a construir uma EBD inovadora, tá bom? E qualquer coisa, mande lá mensagem no Facebook ou no YouTube e a gente vai estar respondendo na medida do possível. A gente vai estar continuando essa aula, né? Essa aula pós-live, né? A gente vai estar aí também orientando, tá bom? Glória a Deus. Vamos lá, o nosso grito de guerra, Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem! Glória a Deus, está Amém. encerrado. Até segunda-feira, em nome de Jesus.